Um novo dia está começando e eu quero compartilhar com você uma das promessas mais poderosas da Bíblia, o Salmo 91. Talvez você tenha acordado com o coração pesado, enfrentando lutas, medos e preocupações. Mas hoje, através dessa palavra, você vai entender que existe um Deus que te guarda, que te cobre com suas asas e que te sustenta mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque juntos vamos mergulhar no Salmo 91 e descobrir como essa promessa pode transformar o seu dia. E fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui vai renovar a sua fé e trazer paz ao seu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é apenas uma frase bonita escrita há milhares de anos. É uma chave espiritual, uma porta de entrada para uma vida diferente. Um convite diário para todo aquele que entende que viver sem Deus é como andar desarmado no meio de uma guerra, como atravessar um deserto sem água, como se expor ao fogo sem qualquer proteção. O salmista começa o capítulo com essa verdade como se fosse um fundamento. Não há promessa de vitória, de livramento, de paz, se não houver primeiro a escolha de habitar no esconderijo. Habitar significa morar, permanecer, fincar raízes, não apenas visitar de vez em quando a tempestade aperta. Habitar é estar, é não sair, é entender que o esconderijo do Altíssimo não é um lugar de fuga, mas é o único lugar de descanso verdadeiro para a alma. Logo cedo, quando os olhos se abrem, é como se as preocupações já estivessem esperando ao lado da cama. Notícias que nos pesam, tarefas que nos sufocam, responsabilidades que parecem maiores do que nós. O coração humano, sem perceber, já desperta cansado antes mesmo de começar o dia, porque o peso invisível da vida tenta nos esmagar. Mas o Salmo revela um segredo. Existe um lugar secreto, um esconderijo. Esse lugar não está marcado em mapas, não se encontra em coordenadas geográficas, não é acessado por senha ou por algum código, mas é acessado pela fé, pela rendição, pela entrega. O esconderijo do Altíssimo é o estado espiritual de quem confia inteiramente em Deus, de quem coloca os pés no chão todas as manhãs declarando: eu não caminho sozinho, eu não enfrento este mundo sem cobertura, eu habito na presença do Senhor. E quem escolhe esse lugar encontra algo que o mundo não consegue dar: descanso. O texto não diz que aquele que habita terá menos problemas, nem que estará isento de dores, mas diz que descansará. E descanso aqui não é apenas deitar e dormir, é paz interior em meio ao caos, é confiança no meio da batalha, é calma no meio do furacão. É como se o coração fosse ancorado em algo invisível que o impede de ser arrastado pelas correntezas da ansiedade e do medo. O mundo corre, grita, exige, mas aquele que busca o Altíssimo no início do dia encontra descanso onde ninguém mais encontra. Esse versículo nos ensina que a vida tem duas formas de ser vivida. Ou começamos o dia carregando o peso do mundo nas costas, tentando dar conta de tudo com as nossas próprias forças, ou escolhemos habitar na sombra do Onipotente e deixamos que Ele seja o nosso abrigo. E é interessante como o texto usa a imagem da sombra. Quem anda ao sol sabe que a sombra é o lugar do alívio, é onde o corpo encontra refresco, é onde o calor diminui. A sombra do Onipotente é o lugar onde o coração cansado encontra refrigério. Não é uma sombra qualquer, é a sombra daquele que tem todo o poder, que governa céus e terra, que ordena os ventos, que fecha a boca dos leões, que abre o mar em dois, que derruba gigantes e que sustenta os que confiam nele. Estar à sombra do Onipotente é viver consciente de que nenhum mal tem poder absoluto sobre nós, porque habitamos em um território espiritual protegido.
Muitas vezes, as pessoas pensam que estar debaixo dessa sombra significa que nunca passarão por lutas. Mas a realidade é que o salmista não promete ausência de dificuldades. Ele promete presença de descanso. O descanso não vem quando tudo se resolve, mas quando entendemos que existe um Deus maior que tudo o que nos ameaça. É por isso que começar o dia com essa consciência é tão poderoso. Não se trata apenas de rezar, de repetir palavras, mas de decidir no íntimo que não vamos viver ao sabor das circunstâncias, mas ancorados na presença daquele que nos guarda. E o mais profundo desse versículo é a palavra habitar. O ser humano tem a tendência de visitar Deus em momentos de dor e de se afastar em momentos de alegria. Busca quando perde, esquece quando conquista. Mas o chamado é para habitar, para permanecer, para fazer da presença de Deus a nossa casa permanente. Habitar é sentar-se, é repousar, é construir morada. Quem habita no esconderijo não entra e sai, permanece. E esse permanecer gera frutos invisíveis que sustentam o coração nos dias bons e nos dias maus. Quando o salmista escreveu essas palavras, ele sabia que a vida era marcada por guerras, doenças, perigos, inimigos visíveis e invisíveis. E é por isso que ele abre o salmo já estabelecendo onde o justo deveria estar, no esconderijo do Altíssimo. Isso significa que ao abrir os olhos, ao acordar, ao respirar o ar da manhã, a primeira decisão espiritual precisa ser: onde vou habitar hoje? No medo, na ansiedade, na insegurança ou na sombra do Onipotente? Essa decisão muda tudo, porque quem habita na presença de Deus vive de um jeito diferente. Quantas vezes você já acordou e, antes mesmo de se levantar da cama, já estava com o coração acelerado, com a mente cheia de preocupações, com o corpo pesado, sentindo que não teria forças para enfrentar o dia? É exatamente nesse momento que esse versículo se torna real. Ele não é poesia vazia, ele é direção para a vida. É como se o salmista nos dissesse: ei, existe um lugar onde você pode repousar, onde você pode respirar, onde você pode se esconder do peso da vida. Esse lugar é a sombra do Onipotente. E habitar nesse lugar não é fuga da realidade, mas é encarar a realidade com outra perspectiva. É como estar no meio de uma tempestade, mas dentro de uma casa segura. Do lado de fora, o vento sopra, a chuva cai, os relâmpagos iluminam o céu. Mas dentro existe calor, segurança, abrigo. Assim é quem habita no esconderijo de Deus. Não nega que a tempestade existe, mas não se desespera porque sabe onde está abrigado. O descanso prometido não é um descanso qualquer. O mundo oferece descanso passageiro, um entretenimento que distrai por algumas horas, um prazer que anestesia a dor momentânea, um sono que não renova, uma fuga que não resolve. Mas o descanso que vem da sombra do Onipotente é profundo, cura a alma, traz paz, mesmo quando tudo ao redor diz que não há motivo para a paz. É por isso que Jesus mais tarde diria: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O salmista já apontava para isso no Salmo 91. O descanso não está nas circunstâncias, mas na presença. Habitar no esconderijo também significa intimidade. Esconderijo é lugar secreto, lugar que não é exposto a todos, mas reservado. Deus convida cada um de nós para esse lugar secreto onde não há máscaras, onde não há necessidade de aparência, onde podemos ser quem realmente somos. É nesse lugar que derramamos lágrimas que ninguém mais vê, que falamos palavras que ninguém mais ouviria, que abrimos feridas que ninguém mais entenderia. No esconderijo, Deus nos trata, nos cura, nos fortalece, nos molda. É nesse lugar que recebemos direção, que entendemos propósitos, que encontramos consolo. E essa escolha precisa ser diária.
Assim como você escolhe a roupa que vai vestir, o alimento que vai comer, o caminho que vai percorrer, também precisa escolher onde vai habitar espiritualmente. Essa escolha define o tom do seu dia. Quem habita no medo, vive ansioso. Quem habita na culpa, vive preso. Quem habita no orgulho, vive cego. Mas quem habita na presença de Deus, descansa. Por isso, ao ouvir essas palavras, deixe que elas não passem como vento, mas que sejam plantadas como semente no seu coração. Porque o mundo continuará exigindo, continuará cobrando, continuará trazendo preocupações, mas você pode escolher viver diferente. Você pode escolher, logo cedo, antes de qualquer outra coisa, habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Essas palavras ecoam como música suave que invade o coração ferido e cansado, como um cântico de proteção que nos lembra de algo essencial. Não estamos sozinhos. Quantas vezes a vida parece dura demais, como se o fardo fosse pesado demais para carregar? Quantas vezes o mundo se levanta contra nós com vozes de acusação, com olhares de desprezo, com circunstâncias que tentam nos engolir como ondas em um mar revolto? E é justamente nesse cenário que a palavra nos leva a uma imagem tão simples e tão poderosa. Deus, o Criador do universo, é comparado a uma ave que abre suas asas para proteger seus filhotes. Não há poesia mais terna, não há metáfora mais profunda para expressar o amor protetor de Deus. Ele não é um Deus distante, que observa de longe e apenas registra nossas dores. Ele é um Deus que se inclina, que abre asas, que cobre, que guarda, que se coloca entre nós e o perigo. As penas do Senhor não são frágeis, não são plumas que o vento leva, não são estruturas frágeis que se quebram ao menor toque. São símbolos de seu amor inquebrável, de sua proteção que não falha, de sua fidelidade que não se abala. O salmista enxergou no cuidado de uma ave pelo seu ninho um reflexo do cuidado de Deus por aqueles que nele confiam. Quem já viu uma ave proteger seus filhotes sabe a força que existe nesse gesto. Não é apenas instinto, é entrega, é coragem, é disposição de se colocar em risco pelo outro. Agora imagine, se a criação já nos ensina isso, quanto mais o Criador. Ele te cobrirá com as suas penas. Não é talvez, não é quem sabe, não é se der certo. É certeza, é promessa, é convicção. Debaixo das suas asas te confiarás. Essa é a segunda parte do versículo, e é ainda mais íntima. Porque não basta que ele tenha asas, não basta que ele ofereça cobertura. É preciso que o coração decida confiar. É possível viver toda a vida sabendo que Deus é protetor e nunca se abrigar de fato. É possível acreditar na teoria e nunca experimentar na prática. O convite aqui é para confiar, para entrar debaixo dessas asas e descansar ali. Confiar é entregar o controle, é deixar de lutar sozinho, é parar de se debater contra os ventos e simplesmente repousar, sabendo que Ele cuida. E então, o Salmo diz: a sua verdade será o teu escudo e broquel. Escudo e broquel são armas de defesa. Escudo é a proteção ampla, aquela que cobre o corpo inteiro diante de ataques frontais. Broquel, no hebraico original, era um escudo menor, usado em lutas corpo a corpo, para proteger em ataques diretos e próximos. A palavra de Deus é ambas as coisas, proteção ampla contra os ataques visíveis e também defesa específica contra os ataques sutis e pessoais. É como se o Senhor dissesse: eu te cubro no todo, mas também te protejo nos detalhes. Eu guardo o teu caminho, mas também a tua mente. Eu guardo a tua entrada e a tua saída, mas também guardo o teu coração quando ninguém mais vê. E note que não é qualquer coisa que se torna escudo. É a verdade dele.
Não é a opinião humana, não é a voz das circunstâncias, não é a ilusão dos sentimentos, mas é a verdade eterna da palavra que se torna defesa. O mundo pode lançar palavras malditas, o inimigo pode lançar setas de acusação, pessoas podem olhar com inveja ou desprezo, mas existe um escudo invisível, feito da verdade de Deus, que impede que essas coisas atinjam o coração daquele que confia. Imagine sair de casa todas as manhãs com essa consciência. Há um escudo invisível sobre mim e nada pode atravessá-lo sem a permissão de Deus. A vida moderna nos empurra para fora desse esconderijo constantemente. Notícias, cobranças, comparações, medos. É como se todos os dias fôssemos alvos de milhares de setas. Setas da ansiedade, setas da insegurança, setas da incredulidade, setas da culpa, setas da inveja, setas do desânimo. E muitas vezes nem percebemos quantas dessas setas nos atingem porque estamos desarmados, porque saímos sem a proteção da palavra, porque tentamos enfrentar o dia apenas com a força da mente e do corpo. Mas o salmista nos lembra: existe uma armadura que não se vê, mas que é real. Existe um escudo que o céu reconhece mesmo que a terra não veja. A palavra de Deus não é teoria, não é conceito abstrato, não é filosofia distante. A palavra é viva, é eficaz, é defesa concreta. Quando guardamos essa palavra no coração, não apenas como informação, mas como convicção, ela se torna como muralha invisível em torno de nós. Não significa que não seremos atacados, mas significa que não seremos destruídos. Não significa que não ouviremos acusações, mas significa que essas acusações não terão poder de definir quem somos. Não significa que o mal não se levantará, mas significa que não prosperará contra nós. A imagem do escudo é essencial aqui. Em uma guerra, o escudo não elimina a batalha, mas torna possível resistir. E assim é a verdade de Deus. Ela não elimina os conflitos da vida, mas nos dá resistência para atravessá-los sem sermos destruídos. Quantas pessoas desmoronam diante da pressão porque não têm onde se apoiar? Quantas perdem a fé diante de uma palavra maldita porque não tem uma palavra maior para sustentar o coração? Mas quem guarda a verdade de Deus tem escudo contra as mentiras que o inimigo lança. É preciso entender que a vida espiritual é uma batalha invisível. Não vemos as setas, mas sentimos os efeitos delas. Uma palavra de crítica pode ferir profundamente. Uma lembrança do passado pode pesar como corrente. Uma notícia pode gerar pânico. Um olhar pode despertar insegurança. Essas são setas invisíveis que atingem a mente e o coração. Mas quando estamos cobertos pelas asas de Deus, quando a sua verdade é o nosso escudo, essas setas podem até ser lançadas, mas não atingem o centro da alma. Elas batem no escudo e caem ao chão, porque não tem poder sobre quem está guardado em Deus. O detalhe mais belo desse versículo é a união entre ternura e força. Primeiro, Deus é descrito como uma ave que protege com asas, imagem de carinho, de proximidade, de calor, de amor. Logo em seguida, ele é descrito como escudo e broquel, imagens de guerra, de força, de defesa, de poder. Isso mostra que o cuidado de Deus é completo. Ele é ao mesmo tempo o abraço que consola e o escudo que defende. Ele é ao mesmo tempo a ternura que acolhe e a força que protege. Ele é Deus de amor e Deus de poder. Ele cobre com carinho e protege com autoridade. Começar o dia com essa consciência é vestir uma armadura que o mundo não vê. É se levantar sabendo que não está desprotegido, que não está sozinho, que não precisa enfrentar o dia de peito aberto às setas, mas que pode caminhar coberto, guardado, defendido. É por isso que o salmista fala em confiar. Confiar debaixo das asas não é apenas acreditar intelectualmente, é viver como quem realmente crê. É não se desesperar diante do medo, é não se render diante da pressão, é não se deixar paralisar pela ansiedade.
É confiar que, debaixo das asas do Senhor, nenhum mal tem a palavra final. E aqui está um ponto essencial: confiar é uma escolha. Todos os dias podemos escolher onde colocar nossa confiança. Podemos escolher confiar em nós mesmos, em nossas forças, em nossos recursos, em nossas habilidades. Mas cedo ou tarde, tudo isso falha. Podemos escolher confiar nas pessoas, mas até as melhores pessoas são falhas. Mas quando escolhemos confiar em Deus, escolhemos o único refúgio que não falha. Escolhemos o único escudo que não se quebra. Escolhemos a única verdade que não muda. Essa confiança não é passiva, não é cruzar os braços e esperar que a vida se resolva sozinha. É confiança ativa, é decisão de viver baseado na palavra, é levantar-se para a batalha sabendo que já temos a defesa garantida, é caminhar com coragem porque sabemos que há asas nos cobrindo e um escudo à frente. É enfrentar o mundo com esperança porque sabemos que não estamos expostos ao acaso, mas guardados pela fidelidade de Deus. E essa imagem precisa moldar nossa consciência diária. Imagine de fato começar cada manhã lembrando: hoje eu estou coberto pelas asas do Senhor. Hoje eu estou protegido pela sua verdade. Hoje nenhuma palavra maldita, nenhuma seta do inimigo, nenhum olhar de inveja poderá me destruir, porque eu tenho escudo e broquel que o céu me deu. Essa consciência muda a postura, muda a forma de viver, muda a forma de enfrentar os desafios. A verdade de Deus é firme, é sólida, é inabalável. Céus e terra passarão, mas a palavra não passará, e é essa palavra que se torna escudo. O mundo pode mudar, as opiniões podem mudar, as circunstâncias podem mudar, mas a palavra não muda. E por isso ela é defesa segura. Quem confia na palavra não está à deriva das ondas do tempo, mas está ancorado em algo eterno. Quando o salmista declara essa promessa, ele não está falando de um sonho distante, mas de uma realidade acessível. Ele está dizendo: você pode viver assim. Você pode viver coberto, você pode viver protegido, você pode viver guardado. Essa promessa não é para alguns privilegiados, mas para todo aquele que confia. Por isso, hoje, a escolha está diante de nós. Podemos viver expostos ou podemos viver cobertos. Podemos sair para o mundo desprotegidos ou podemos sair cobertos pelas asas de Deus. Podemos enfrentar o dia confiando em nossas forças, ou podemos enfrentar o dia confiando na verdade eterna do Senhor. A decisão muda tudo. E quando escolhemos confiar, descobrimos que não há escudo mais poderoso do que a palavra. Não há asas mais seguras do que as do Senhor. Não há defesa mais eficaz do que a fidelidade dele. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não há promessa mais ousada e ao mesmo tempo mais necessária do que essa para os dias em que vivemos. O salmista não está descrevendo um conto de fadas. Ele não pinta uma cena romântica de paz sem luta. Ele coloca diante dos nossos olhos um cenário real: guerra, queda, multidões sucumbindo, gente que não resiste, homens e mulheres que não conseguem permanecer de pé diante das pressões e calamidades da vida. É um cenário de campo de batalha, onde corpos tombam, onde sonhos se perdem, onde vidas são ceifadas, onde a realidade mostra sua face dura e cruel. E é justamente nesse contexto que surge a palavra de Deus, não para negar o caos, mas para revelar uma diferença. Tu não serás atingido. Essa não é uma promessa de que o justo não verá dor. Não é uma promessa de que nunca haverá lágrimas, de que nunca haverá perdas, de que nunca haverá noites escuras. É uma promessa de que, em meio a tudo isso, existe uma proteção invisível que guarda os que confiam no Senhor. O texto é claro ao dizer que 1000 cairão de um lado e 10.000 do outro. Ou seja, o ambiente ao redor será de tragédia, de queda, de desespero.
mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanece de pé. É como caminhar em um campo minado sem ser explodido, como atravessar o fogo sem ser queimado, como andar sobre águas turbulentas sem afundar. Não porque haja mérito humano, mas porque há uma mão divina sustentando, protegendo e guardando. Quando olhamos para a vida, vemos exatamente isso. Pessoas sucumbindo à ansiedade, sendo destruídas pela depressão, caindo diante da pressão financeira, cedendo às tentações, sendo esmagadas pelas perdas, desistindo diante das batalhas. E ao mesmo tempo, vemos pessoas que, embora enfrentem as mesmas guerras, permanecem de pé. Qual é a diferença? Não é força própria, não é inteligência superior, não é sorte, é confiança no Deus que prometeu. Tu não serás atingido. É preciso entender que o salmista não escreve para negar a realidade, mas para interpretá-la à luz da fé. Haverá quedas, haverá tropeços, haverá perdas. Isso é parte da vida. Mas o que ele está afirmando é que o justo não será destruído pelo que destrói os outros. O mal pode rondar, pode ameaçar, pode até mesmo tocar, mas não terá a palavra final. E isso muda tudo. Porque quando acordamos de manhã e lembramos dessa promessa, podemos enfrentar o dia sem medo. Podemos atravessar os vales, sabendo que, ainda que tudo ao redor desabe, nós permaneceremos firmes. O não serás atingido não é uma negação da batalha, é a afirmação de que, no fim dela, o justo permanece. É a certeza de que a mão de Deus sustenta, mesmo quando tudo parece ruir. É como caminhar em meio a uma tempestade com a mão de Deus nos segurando pelos ombros. O vento sopra forte, a chuva castiga, o trovão assusta, mas a mão firme nos mantém de pé. É como estar em um barco no meio do mar e ver ondas gigantescas tentando virar tudo, mas sentir que há alguém maior dentro do barco dizendo: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Essa promessa nos lembra de que o livramento não é sorte, não é acaso, não é coincidência. É propósito, é fidelidade de Deus cumprindo o que prometeu. Quantas vezes já escapamos de situações que poderiam ter nos destruído? Quantas vezes já fomos guardados sem nem perceber? Quantas vezes o mal se levantou, mas não prosperou? Quantas vezes o inimigo preparou armadilhas, mas fomos desviados delas? Isso não é acaso, é a mão de Deus cumprindo o Salmo 91:7. Quando o salmista escreve: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, ele está mostrando proporções. É como se dissesse: haverá queda em massa, haverá desespero coletivo, haverá destruição generalizada. Mas você que confia no Senhor não será atingido. Isso não significa que não verá as quedas, não sentirá a dor, não perceberá o caos, mas significa que, em meio a tudo isso, você não será derrubado. Deus não promete que o caos não existirá, mas promete que o caos não terá poder sobre você. E aqui está um segredo. Muitas vezes o mal tenta nos atingir não apenas com circunstâncias externas, mas com setas internas. O medo, a dúvida, a ansiedade, o desespero. O inimigo sabe que, se não pode destruir por fora, tentará paralisar por dentro. Mas quando guardamos essa promessa no coração, temos um escudo contra essas setas. Ainda que 1000 pensamentos de medo surjam de um lado e 10.000 de outro, não seremos atingidos porque a verdade da palavra nos guarda. Essa promessa também revela a diferença entre andar sozinho e andar com Deus. Quem caminha sozinho pode até tentar resistir, mas cedo ou tarde se cansa, cedo ou tarde desmorona. Mas quem caminha com Deus tem fonte de força que não se esgota. É como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ainda que venha o calor, ainda que venha a seca, ainda que a terra ao redor se torne árida, ela continua verdejante, porque suas raízes estão firmadas em águas que não secam. Assim é o justo que confia no Senhor.
Ainda que ao redor haja queda em massa, ainda que o mundo desabe, ainda que as estruturas ruam, ele permanece de pé porque sua força não vem de si, mas do Altíssimo. E isso nos leva a um chamado: viver não pela visão natural, mas pela promessa. Porque se olharmos apenas com os olhos humanos, veremos apenas os que caem. Veremos 1000 de um lado, 10.000 do outro, veremos desespero, veremos tragédia. Mas se olharmos com os olhos da fé, veremos que há uma promessa sobre nós que muda tudo. Tu não serás atingido. A fé não ignora a realidade, mas a interpreta à luz da eternidade. A fé não nega o caos, mas proclama que, acima do caos, existe um Deus que sustenta. Por isso, ao iniciar o dia, precisamos declarar essa promessa. Não como quem repete palavras para se convencer, mas como quem lembra ao coração aquilo que é verdade eterna. Ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Essa declaração muda a postura, muda o ânimo, muda a forma de enfrentar o dia. Ela não é arrogância, não é presunção, é confiança na fidelidade de Deus. É proclamar que nossa vida não está ao sabor do acaso, mas nas mãos do Senhor. Essa promessa também aponta para algo maior. A missão de permanecer em pé não é apenas por nós, mas também pelos que nos cercam. Quando todos caem, quem permanece em pé se torna testemunha viva do cuidado de Deus. Quando todos desanimam, quem permanece firme se torna farol de esperança. Quando todos sucumbem, quem resiste mostra que existe outro caminho. E muitas vezes Deus nos sustenta não apenas para nos livrar, mas para que sejamos testemunhas do seu poder. Lembre-se, a vitória de um justo não é apenas individual, é coletiva. Porque quando permanecemos de pé em meio ao caos, mostramos ao mundo que existe um Deus vivo. Quando sobrevivemos onde muitos perecem, apontamos para o Deus que sustenta. Quando resistimos onde muitos caem, revelamos que há uma fonte de força maior do que nós mesmos. E é por isso que essa promessa é tão ousada, porque ela nos convida a acreditar que, em meio ao pior cenário, ainda existe esperança. Ela nos chama a viver de forma diferente, a caminhar em meio ao caos com a certeza de que não seremos destruídos. Ela nos lembra que não somos apenas sobreviventes, mas testemunhas da fidelidade de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, ao acordar e enfrentar mais um dia, não se assuste com as notícias, não se paralise diante do medo, não se desespere diante das quedas ao redor. Lembre-se do que diz a palavra: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Caminhe com essa promessa no coração. Vista-se dessa verdade como armadura. Declare-a sobre sua vida e sobre sua família, porque essa não é uma palavra de motivação humana, é promessa divina. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esse versículo é como um selo de ouro no coração do Salmo 91, porque revela uma dimensão invisível que a maioria das pessoas esquece. Nós nunca estamos sozinhos. O salmista abre uma cortina espiritual e nos mostra que, enquanto caminhamos pela vida, não somos apenas carne e osso lançados à própria sorte, mas somos acompanhados, guardados, protegidos, assistidos por seres celestiais que cumprem ordens diretas do Altíssimo. Deus não delega ao acaso. Não joga os seus filhos na estrada da existência sem proteção. Ele dá ordens. É como um comandante supremo enviando soldados para cumprir uma missão específica. E a missão é clara: guardar-nos em todos os nossos caminhos. Perceba o peso dessas palavras. A seus anjos dará ordem. Isso significa que o mundo espiritual se move não por capricho, mas por comando. Os anjos não fazem o que querem, eles cumprem ordens de Deus.
E quando a ordem é liberada em nosso favor, não há força contrária capaz de anulá-la. É como se o próprio céu decretasse sobre nós um decreto de proteção. E esse decreto não tem prazo de validade. Não se limita a horários ou lugares, mas cobre todos os nossos caminhos. Isso significa que cada passo, cada saída, cada entrada, cada detalhe da nossa vida é assistido pelo cuidado divino. Essa promessa é tão poderosa porque toca em algo que mais fere a alma humana: a sensação de estar sozinho. Quantas vezes acordamos com o peso de acreditar que ninguém entende a nossa dor, que ninguém vê as nossas lágrimas, que ninguém sabe a batalha que travamos dentro do coração? Quantas vezes nos sentimos abandonados, esquecidos, vulneráveis? Mas o Salmo nos lembra: mesmo quando você acha que está só, há anjos designados ao seu respeito. Antes de você levantar da cama, antes de dar o primeiro passo, antes de enfrentar as ruas, o céu já liberou uma comitiva de proteção. É por isso que tantas vezes escapamos de acidentes, de situações que poderiam nos destruir, de armadilhas que nunca chegamos a ver. Quantos livramentos recebemos sem nem perceber? Quantas vezes o coração decide ir por um caminho e de repente algo nos impede, e só mais tarde descobrimos que foi livramento. Quantas vezes fomos atrasados por minutos e isso nos livrou de algo pior? Quantas vezes passamos por lugares perigosos e voltamos em paz? Não é acaso, não é sorte, é cumprimento do Salmo 91:11. É ordem do céu sendo executada pelos anjos que Deus envia. E não é apenas em situações de perigo visível que os anjos atuam. Eles nos guardam também de perigos invisíveis. Há setas lançadas na mente, há armadilhas espirituais, há ataques que não enxergamos com os olhos naturais. Mas Deus, que vê além de nós, já enviou seus anjos para nos cercar. Essa proteção não se limita ao físico, ela alcança o emocional, o espiritual, o invisível. E o texto não diz que os anjos nos guardarão em alguns caminhos, mas em todos. Isso inclui o trabalho, a casa, a escola, a rua, a viagem, os encontros, as decisões. Não existe lugar onde a presença de Deus não possa nos alcançar através de seus anjos. Isso nos dá uma certeza: não começamos o dia derrotados, mas vitoriosos. Porque antes de qualquer oposição, já existe ordem de proteção sobre nós. Quando olhamos para a Bíblia, vemos vários exemplos de anjos enviados para guardar e livrar. O profeta Daniel foi protegido na cova dos leões, porque o anjo do Senhor fechou a boca dos animais. Pedro foi liberto da prisão por um anjo que quebrou correntes e abriu portas. Eliseu viu um exército inimigo cercando a cidade, mas também viu os anjos do Senhor, carros de fogo, muito mais numerosos, prontos para defender. Esses relatos não são apenas histórias antigas, são sinais de uma realidade espiritual que continua ativa hoje. O mesmo Deus que deu ordem naquela época continua dando ordem agora. Essa promessa também revela algo profundo sobre o cuidado de Deus. Ele não apenas nos protege diretamente, mas também envia seus mensageiros para nos guardar. Isso mostra que o céu se move em nosso favor de forma organizada, estratégica, militar. O reino de Deus não é improviso, é ordem. E dentro dessa ordem, nós estamos incluídos como prioridade. Ao entender essa verdade, o coração encontra descanso. Porque viver com essa consciência é caminhar sabendo que há olhos invisíveis nos observando, não para nos condenar, mas para nos proteger. É andar sabendo que há uma companhia invisível ao lado, pronta para intervir quando necessário. É acordar cada manhã e declarar: hoje eu não estou sozinho, o Senhor já deu ordem aos seus anjos ao meu respeito. E essa certeza nos tira do medo. O medo é a arma mais eficaz do inimigo, porque paralisa, prende, limita. Mas quando lembramos que existe um decreto celestial nos guardando, o medo perde sua força.
Não porque os perigos deixam de existir, mas porque sabemos que eles não têm autoridade para nos destruir. Isso não significa que nunca passaremos por lutas, que nunca enfrentaremos situações difíceis. Mas significa que, em cada uma delas, existe guarda, existe companhia, existe intervenção. Até mesmo quando não entendemos, até mesmo quando sofremos, até mesmo quando choramos, podemos crer que não estamos sozinhos. Há sempre anjos ao nosso redor, porque o Altíssimo deu ordem. E esse versículo também nos chama a viver de forma consciente dessa presença. Não é para adorarmos anjos, porque eles são servos do Deus vivo, mas é para reconhecermos que não estamos sozinhos, que há uma realidade maior do que os olhos podem ver. Quando vivemos assim, aprendemos a descansar, a confiar, a não nos desesperar diante das más notícias. Quantas vezes você já sentiu que algo te guardou, mas não soube explicar o quê? Quantas vezes você esteve à beira de desistir e uma força inesperada te levantou? Quantas vezes você se sentiu cercado, mas de repente encontrou saída? Tudo isso é reflexo dessa promessa. Deus deu ordem aos seus anjos a teu respeito. Portanto, ao iniciar cada manhã, lembre-se, antes mesmo de colocar o pé no chão, já há uma guarda estabelecida ao seu favor. O céu se moveu em sua direção. Os anjos já receberam ordens. Você não caminha sozinho, não viaja sozinho, não trabalha sozinho, não dorme sozinho. Há sempre companhia celestial, há sempre proteção divina. Essa promessa nos convida a viver não com medo do que pode acontecer, mas com confiança no que já foi decretado. A vitória já foi estabelecida, a guarda já foi confirmada, a ordem já foi dada. E se o Altíssimo deu ordem, não há ordem contrária que possa anular. Senhor Altíssimo, hoje nos colocamos diante de Ti no início deste dia, declarando que habitamos no Teu esconderijo. Debaixo das Tuas asas encontramos descanso e paz. Que a Tua verdade seja o nosso escudo contra toda seta e toda palavra contrária. Livra-nos de todo o mal que se levanta, guarda os nossos passos, dá ordem aos Teus anjos sobre a nossa vida e sobre nossa família. Que cada decisão, cada encontro, cada pensamento esteja coberto pela Tua presença. Declaramos que começamos este dia na certeza de que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós permaneceremos firmes em Ti. Que a Tua vitória nos acompanhe do nascer ao pôr do sol. Em nome de Jesus, amém. Essas palavras de oração não são apenas frases jogadas ao vento, mas declarações espirituais que têm eco no coração do próprio Deus. Quando pronunciamos que habitamos no esconderijo do Altíssimo, estamos nos lembrando de que existe um lugar secreto que não pode ser invadido por nenhuma força do mal. Um lugar de abrigo que não é físico, mas espiritual, onde a alma encontra descanso mesmo em meio à tempestade. O esconderijo do Altíssimo não é visitado de vez em quando, é habitado. É uma escolha de permanecer, de viver consciente da presença de Deus em todos os momentos. É a certeza de que, enquanto o mundo corre atrás de refúgios frágeis, nós já temos um refúgio eterno. E debaixo das Tuas asas encontramos descanso e paz. Que imagem poderosa! O próprio Deus se inclinando como uma ave que abre as asas para proteger seus filhotes. Esse gesto simboliza cuidado, ternura e proximidade. Não estamos falando de um Deus distante, que observa de longe, mas de um Deus que cobre, que envolve, que aquece, que se faz presente. Debaixo dessas asas não há medo, não há ansiedade, não há insegurança que sobreviva, porque ali a alma respira, ali a mente descansa, ali o coração aprende a confiar. E então declaramos que a Tua verdade seja o nosso escudo contra toda seta e toda palavra contrária. Quantas setas invisíveis são lançadas contra nós todos os dias?
palavras malditas, acusações, pensamentos de medo, lembranças do passado que tentam nos aprisionar, olhares que nos diminuem, notícias que nos desanimam. Tudo isso são setas que, se não tivermos escudo, penetram e ferem a alma. Mas a palavra nos garante que existe um escudo invisível, feito da própria verdade de Deus. É esse escudo que bloqueia as mentiras, que impede as acusações, que nos protege do desânimo. Não é um escudo humano, é celestial. Não é feito de ferro ou aço, mas da verdade eterna, que não pode ser quebrada. E pedimos, livra-nos de todo mal que se levanta, porque o mal se levanta, ele não descansa. Todos os dias ele se apresenta de formas diferentes, às vezes em tentações sutis, às vezes em ataques frontais, às vezes em circunstâncias inesperadas. Mas a oração do justo é: livra-nos, Senhor. E essa não é uma súplica vazia, é a confiança de que Deus é poderoso para nos livrar. Ele já livrou Daniel na cova dos leões, já livrou os amigos de Daniel da fornalha ardente, já livrou Pedro da prisão, já livrou Paulo do naufrágio. E o mesmo Deus continua sendo o Deus do livramento hoje. E continua. Guarda os nossos passos, dá ordem aos teus anjos sobre a nossa vida e sobre nossa família. Aqui tocamos na promessa do Salmo 91:11, de que o Altíssimo dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Isso significa que antes mesmo de sairmos de casa, já há anjos designados para nos acompanhar. Antes de enfrentarmos a rua, o trânsito, o trabalho, os encontros, o céu já liberou uma comitiva de proteção. Nada escapa do cuidado de Deus. Ele não apenas nos protege diretamente, mas mobiliza seus anjos para estar conosco. Isso mostra que nossa vida não é descuidada, não é exposta ao acaso, não é vulnerável ao destino, é guardada pelo próprio Deus. E então proclamamos: que cada decisão, cada encontro, cada pensamento esteja coberto pela Tua presença. Porque não são apenas os grandes momentos da vida que precisam da cobertura divina. É no detalhe que as maiores batalhas acontecem. Uma decisão precipitada pode mudar tudo. Um encontro errado pode desviar caminhos. Um pensamento mal guardado pode gerar queda. Mas quando pedimos que cada detalhe esteja coberto pela presença de Deus, estamos declarando que nada na nossa vida é pequeno demais para escapar da atenção do Altíssimo. Ele se importa com tudo. E aí chega a parte mais ousada da oração. Declaramos que começamos este dia na certeza de que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós permaneceremos firmes em Ti. Essa é a promessa do Salmo 91:7. O cenário é de queda em massa, de tragédia coletiva, de caos generalizado. Mas a promessa é de que, em meio a tudo isso, aquele que confia em Deus permanece de pé. Isso não é arrogância, não é presunção, não é negação da realidade. É fé, é confiança, é descanso na fidelidade de Deus. Não significa que não veremos o caos, mas significa que o caos não terá poder de nos destruir. E a oração se encerra com o clamor: que a Tua vitória nos acompanhe do nascer ao pôr do sol. Isso é declarar que não caminhamos do fracasso à derrota, mas da vitória à vitória. É reconhecer que a vitória não é fruto apenas do esforço humano, mas é resultado da presença de Deus conosco. É crer que a vitória já foi decretada, porque o Senhor é quem nos guarda. Agora, ao expandirmos cada uma dessas declarações, entendemos a profundidade desse clamor. Não é apenas uma oração para o início do dia, é uma chave de vida. É um lembrete de que não caminhamos sozinhos, não lutamos desarmados, não enfrentamos o mundo sem cobertura. Há sempre asas sobre nós, há sempre escudo à nossa frente, há sempre anjos ao nosso redor, há sempre vitória decretada sobre o nosso caminho. E isso nos leva a refletir:
Como começar o dia sem oração? Como enfrentar o mundo sem nos abrigarmos primeiro no esconderijo do Altíssimo? Como lutar as batalhas diárias sem vestir a armadura da verdade? Essa oração nos mostra que o segredo não está em nós, mas nele. O segredo não está na força, mas na confiança. O segredo não está em evitar lutas, mas em enfrentá-las cobertos pela presença do Senhor. Quando declaramos essas palavras, o coração encontra paz. Porque mesmo que o dia seja difícil, mesmo que as notícias sejam ruins, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, já temos a vitória decretada. Não porque tudo dará certo conforme o nosso desejo, mas porque a presença de Deus estará conosco do nascer ao pôr do sol. E aqui está a beleza da vida com Deus. Não é uma promessa de ausência de batalhas, mas de presença constante. Não é garantia de caminho sem pedras, mas de pés guardados. Não é ilusão de vida sem dor, mas certeza de que nenhuma dor será capaz de nos separar do amor do Senhor. Por isso, essa oração é mais do que um pedido, é uma declaração. É como colocar o coração na posição correta antes de enfrentar o mundo. É como alinhar a mente com a verdade eterna antes de ouvir as mentiras do dia. É como vestir a armadura invisível antes de sair para a batalha. É como proclamar que, independentemente do que aconteça, já começamos o dia vitoriosos porque estamos guardados pelo Altíssimo. Glória a Deus por esse momento, meu irmão e minha irmã. Se você chegou até aqui, eu quero de coração agradecer pela sua atenção, pelo seu tempo e, acima de tudo, pela sua fé. Eu sei que a vida é corrida, sei que muitas coisas disputam o nosso olhar, mas você escolheu ouvir a palavra, se encher dela e colocar o Senhor em primeiro lugar nesse instante. Isso é precioso demais. E eu quero te pedir algo. Se essa mensagem tocou o seu coração, se ela trouxe paz, esperança ou renovo para a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um amigo que está desanimado, alguém da família que precisa de força, ou até mesmo aquela pessoa que você sabe que está em silêncio, mas carrega uma luta no coração. Quando você compartilha, você se torna canal de bênção, você leva a palavra adiante e ajuda a transformar vidas. E antes de você sair, já quero te convidar a assistir o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela agora. Eu preparei com muito carinho para continuar edificando a sua vida, porque eu creio que Deus ainda tem mais a falar ao seu coração. Então não perde, clica aí, deixa Deus continuar falando com você. Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.